Bom, ainda sobre o contexto da Rússia, né, vamos para as questões econômicas. Então, qual era o quadro geral em relação ao contexto econômico russo? Eles viviam uma desigualdade social enorme, acentuada pelos lugares, pela pirâmide social, pelos lugares sociais que os grupos ocupavam, né? Então, nós temos, nesse contexto da Rússia, uma sociedade de 80% que viviam no campo, então era uma sociedade agrária, né, majoritariamente agrária, e uma nobreza, né, que em número era bem menor, mas que vivia todos os privilégios de pertencer à nobreza e de estarem próximos ao rei, sendo ao imperador, né, no caso, sendo então a Rússia um país absolutista. E a industrialização era uma industrialização bem precária, né? Que foi ali nos últimos dois, entre os últimos dois czares, né? Entre os últimos dois imperadores, se abrindo um pouco. Abrindo-se para o mercado externo e havendo ali aos poucos o incentivo da atividade industrial, mas que era minúscula em relação à atividade industrial vivenciada pelos outros países da Europa. Então, crescia na Rússia os movimentos que pediam um governo constitucional, um governo parlamentar, e aí Nicolau II, né, ele se negava a ceder a introdução, né, desses novos pilares aí do seu governo. E como era que o governo reagia, né? Reagia com bastante repressão, com bastante violência, mediante esse contexto de protestos, né, em relação ao governo que se estabelecia na Rússia. E aí, paralelo, né, a esse contexto de conflitos, surge o Partido Social-Democrata dentro da Rússia, né, que vai trazer as ideias socialistas para a Rússia. Então, esses partidos, eles surgem também dentro do contexto dessa industrialização recente, né, relativamente recente na Rússia, e o aumento da classe trabalhadora industrial, ou seja, do proletariado. Então, essas ideias elas vão da indústria, né, até chegar no campo. Então, esse partido, o Partido Social Democrata, né, marxista, né, de base marxista, que vai defender as ideias marxistas e vai tentar instalar, então, um governo comunista, né, socialista, comunista dentro da Rússia. E aí esse partido, né, posteriormente ele vai se dividir em dois, né? Serão dois grupos, então, dentro do Partido Social Democrata, né? Os mencheviques e os bolcheviques, né? Então vamos atentar para as características de cada um. Os mencheviques, eles eram minoria e eles eram liderados por Martov, né? Eles defendiam a aliança entre burgueses, entre os burgueses e o povo, né, e defendia uma transição gradual, né? Eles acreditavam que quanto mais a burguesia, o país se estruturasse economicamente, mais condições teria de fazer essa transição, né, e de rejeitar, então, essa política absolutista. Então, eles eram muito mais amenos que os bolcheviques, por exemplo, que eram liderados por Lenin, né? Eles defendiam a revolução proletária, né? A ditadura do proletariado, que é a ideia tradicional de Marx. Qual é a ideia? A ideia de que o proletariado ele vai tomar o poder, né? Ele vai passar a gerir aquilo que é comum, a riqueza que é comum àqueles que produzem. Então, para eles, a instauração do socialismo seriam com base entre o proletário, né, o proletário e o campesinato, que seriam então as classes merecedoras de fazer essa revolução e de modificar a sua condição naquele momento. Outro acontecimento que vem acentuar esses problemas vivenciados pela Rússia é a guerra russa-japonesa, né? É uma guerra que a Rússia se envolve com o Japão e que perde, né? Teve
uma perda esmagadora, e isso vai também afetar diretamente as condições econômicas do povo russo, que já não estavam fáceis. Isso aí vai criar, né, manter uma insatisfação do povo em relação ao czar. Nós gostaríamos de destacar também um grande marco da Revolução Russa, que é o Domingo Sangrento. O que é o Domingo Sangrento, né? É uma manifestação pacífica, que é feita em praça pública, e o exército, né, do imperador massacra e mata diversos manifestantes naquele Domingo Sangrento. E esse evento é conhecido como ensaio geral. Por quê? Porque esse evento, né, a revolta da população em relação a essa atitude do imperador, gerou diversas greves, diversas revoltas e diversas manifestações nesse período. E aí os sovietes, que eram um conselho de operários, pessoal do exército de baixa patente e camponeses, eles se reúnem e encabeçam, né? Criam um grupo chamado sovietes que encabeçam a revolução, né? A luta contra o czarismo, o czarismo. E aí o que é que vai acontecer, né? O czar, ele vai ser pego de surpresa, vai reunir o parlamento russo, e vai elaborar uma constituição para o país. Mas, posteriormente, em 1907, né, ele, fortalecido pelo apoio de alguns estrangeiros, vai retirar, né, vai voltar atrás nessa constituição e vai restabelecer o absolutismo como um todo. Né? E aí as concessões que haviam sido feitas vão ser todas reprimidas. E essa Constituição ela vai ser meramente simbólica, né? Isso vai acentuar ainda mais os problemas, né, em relação e a resistência do povo russo em relação a esse domínio czarista. Além disso também, gente, tem o fato da Rússia ter entrado na Primeira Guerra Mundial. Isso vai desorganizar ainda mais a economia russa, né? Vai acentuar a fome. Enfim, vai haver vários saques, vários protestos em relação, e isso vai pressionar uma baixa entre os militares, né, que muitos vão morrer na Primeira Guerra Mundial, e isso vai fazer com que o czar se retire, né, a Rússia seja retirada. Mesmo assim, isso vai acelerar a queda, né, a queda do czarismo na Rússia.